Opa, tudo bem? Eu sou o Marcos e nesse canal aqui eu falo como que você pode ter mais produtividade utilizando as ferramentas do Microsoft Office. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar como que você pode extrair dados da internet. E o tema desse vídeo está baseado numa necessidade do Emanuel, onde ele assistiu um vídeo onde eu falo sobre VBA mais Access e ele colocou que ele precisa retirar alguns indicadores de um site que se chama Fundamentos para colocar na planilha dele. Esse site Fundamentos, ele traz algumas informações financeiras das empresas que são cotadas em bolsa. E como ele tem uma carteira de investimento, diariamente ele precisa ir lá em cada uma dos papéis que ele tem, dos papéis que ele comprou, e ficar extraindo essas informações para consolidar na planilha dele e ver como é que está o investimento dele. Então o tema dessa aula vai ser exatamente esse: como que você extrai as informações de um site que está na internet. E pensando nisso daqui, a gente tem várias formas de fazer isso, a gente não tem só uma forma de fazer. E isso vai depender de qual o cenário que você está. Tudo você vai precisar avaliar. E como já é de praxe aqui nas minhas aulas, eu coloco um passo a passo. Eu parto de um objetivo e depois abro isso daqui em passos. E o primeiro passo é a gente entender quais são as formas que a gente tem de extrair esses dados da internet. Basicamente são 4 formas de fazer isso. E a primeira forma que a gente tem de fazer isso é por fórmula. Ela é a mais simples, mas ela também, dependendo do cenário que você tiver, ela pode te dar um pouco mais de trabalho. Então é importante você entender que ela não vai servir para tudo, mas ela é muito simples dependendo do cenário que você tiver. A segunda forma que a gente tem é daquela forma de obter dados. A gente já viu que dá para a gente obter dados do Access, do Excel, dados de um lugar externo. Então, fazendo aquele mesmo procedimento, a gente consegue extrair dados da web. Só que essa forma também tem algumas limitações. Não é para tudo que a gente consegue fazer isso daqui. E a terceira forma que a gente tem também é essa obter dados, só que é do modelo antigo. É uma forma que é herdada. Então, a gente não consegue achar ela facilmente em qualquer uma dessas guias. A gente vai ver que tem uns passinhos para a gente conseguir enxergar essa forma de fazer. E a quarta forma é uma forma avançada. É você pegar, fazer isso daqui por código VBA e ela vai utilizar o quê? Ela vai utilizar o próprio navegador Internet Explorer. O VBA tem uma biblioteca onde você consegue fazer a navegação pela Internet Explorer. Isso não funciona com o Chrome ou com qualquer outro navegador, até com o próprio Edge, que é o navegador da Microsoft. O VBA não tem essa biblioteca com outros navegadores, a não ser com o Internet Explorer, onde você consiga fazer essa navegação e puxar esses dados. Mas essa forma de fazer mais avançada com VBA, eu não vou trazer ela aqui hoje, porque ela já é uma forma mais avançada. Eu quero trazer coisas avançadas aqui para o canal, mas se eu for passar por todos esses passos aqui, mostrando cada um deles, a gente vai ficar muito tempo e eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Então a gente vai partir para essas 3 primeiras formas de fazer, e eu vou mostrar cada uma delas no detalhe, e aqui no quarto passo eu também vou dar um bônus que eu sei que vai ajudar muito o Emanuel. Então vamos partir aqui para a nossa primeira forma de fazer, que é utilizando fórmulas. E para cada uma dessas formas eu já separei uma planilha aqui para a gente utilizar. Então já vamos começar aqui partindo por essa forma aqui, que é a parte de fórmulas. E como eu falei, essa parte de fórmulas para pegar dados da internet, ela não vai se aplicar a todos os cenários. A gente tem que entender qual que é a nossa necessidade, qual que é o contexto que a gente está e qual que é o objetivo que a gente tem. Inclusive, para solucionar o problema do Emanuel, essa forma aqui não é a melhor, mas eu quero trazer ela aqui para você entender como que você pode utilizar essa parte de fórmulas. Bom, então se a gente olhar aqui nessa parte de fórmulas, a gente já vê que aqui a gente tem algumas categorias de fórmulas. E lá embaixo a gente vai ter a parte de web. Se a gente clicar nessa opção, a gente vê que a gente tem aqui 3 fórmulas. A primeira, simplesmente ele vai pegar um texto que você escreve e codificar de uma forma que o browser vai entender, que é um código de URL. Por exemplo, vai tirar acentos, vai tirar espaço, ele vai tirar uma série de caracteres que não pode ser utilizado para a interpretação dos navegadores. E essa fórmula aqui a gente não vai utilizar. O que interessa para a gente são essas outras 2 fórmulas. A primeira que a gente vai entender aqui é serviços da web. E nessa fórmula aqui, a primeira coisa que ele me pede é a URL. Quando eu forneço essa URL, ele vai lá nesse site na internet, pega todo o conteúdo dessa página e retorna para mim. Só que essa é a complexidade. Se você tem uma página, por exemplo, como da Fundamentos, que o Emanuel precisa, ele vai me trazer todo o código HTML, todo
do JavaScript, tudo que tem dentro daquela página. E, na verdade, você não vai conseguir fazer toda a separação das informações que você precisa. Se você conseguir, vai te dar muito trabalho. Vai ser exatamente você utilizar a ferramenta errada para um problema que você tem. Então, para o caso do Emanuel, isso daqui não vai se aplicar. Só que essa fórmula aqui, ela serve muito bem para sites que fornecem uma API. Eu não vou entrar a fundo te explicando o que é uma API, como que faz uma API, porque isso daqui não vem ao caso. Mas o que você precisa entender é que ela te traz só as informações que você precisa. E eu separei até um exemplo aqui, que é desse site aqui, ViaCep. E o que esse site ViaCep faz? Você envia uma URL para ele, já com o número do CEP que você tem, e ele te traz todas as informações desse CEP. Então, eu já deixei esse site separado aqui para mostrar para vocês. É esse site aqui que ele fala que você pode consultar todos os CEPs do Brasil, e ele te traz aqui alguns formatos, JSON, XML, uma série de outras coisas aqui. Ele te faz a validação aqui do CEP, te fala um monte de coisa, e ele te fala aqui quais são os tipos de retorno que você vai fazer. Então você vai falar uma URL para ele, passando o código do CEP, qual que é o formato que você quer receber de volta, e ele vai te mostrar aqui uma série de informações atreladas a esse CEP. Você pode ver aqui que esse daqui é o formato JSON, que ele coloca aqui entre chaves uma série de informações. Você tem um outro formato aqui, JSON também, você tem um formato XML e esses outros formatos aqui que eu nunca mexi. Mas se a gente olhar aqui, ele tem um formato XML. E se a gente voltar aqui para o Excel, se a gente olhar aqui, o formato que é obrigatório é justamente o XML. E então, esse site ViaCep, ele pode ser facilmente utilizado por essa fórmula aqui, serviço web, mais uma outra fórmula que a gente vai ver, que é esse filtro XML. Então, a princípio, vamos olhar aqui o que faz esse serviço web. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar aqui a nossa função, serviço web, vou dar um tab, ele já me pede a URL. Eu já separei aqui exatamente a mesma URL que esse site ViaCep disponibiliza para a gente como exemplo lá. Então, simplesmente eu vou vincular aqui com essa célula, vou travar ela aqui, vou fechar e vou ver o que ela me traz. Olha, já dá para ver que ele trouxe aqui uma série de informações. Eu vou pegar essas informações aqui que ele me retornou e vou colar aqui num bloco de notas para a gente dar uma detalhada no que tem dentro dessa informação. Olha só o que ele me trouxe. Ele está me falando aqui que é um XML e me trouxe aqui todas as informações de CEP, logradouro, complemento, ou seja, tudo que traz lá daquele meu site web. A gente pode até olhar lá no site para ver essas informações. Por exemplo, aqui o logradouro é da Praça da Sé. Se a gente voltar aqui no nosso site, ele está falando assim, olha, é da Praça da Sé, lá do ímpar, bairro que é Sé. Se a gente voltar aqui para o nosso TXT, é exatamente as mesmas informações que eu tenho. Então, isso daqui já comprova que essa fórmula, ele está indo lá dentro do meu site ViaCep, está fazendo a consulta nessa API, passando como parâmetro o CEP que eu quero consultar e o formato, e está me retornando os dados desse CEP aqui. Então, isso daqui por si só já é o suficiente para a gente conseguir tratar essas informações. Mas seria muito difícil, por exemplo, se eu quisesse pegar apenas as informações de UF e aqui também do bairro. Eu tratar essa questão desse texto na mão, com algumas fórmulas que faz manipulação de texto, ia dar muito trabalho. E é por isso que a gente tem aquela segunda fórmula, que é exatamente que ele vai conseguir trazer essas informações de XML para a gente, simplesmente falando qual é o campo que a gente quer fazer. Então vamos voltar aqui para o Excel para a gente dar uma olhada. Bom, e agora o que a gente tem que fazer para pegar cada um daqueles dados, daquelas informações, sem ter que fazer uma manipulação de texto muito complexa através de outras fórmulas, é simplesmente utilizar essa fórmula filtro XML. Então a gente vai colocar ela aqui, eu vou tirar essa parte dessa fórmula, vou colocar aqui filtro XML e ele vai me pedir duas coisas aqui. A primeira delas é o XML. Bom, e o XML que a gente pode colocar é a nossa própria função de serviço web, que vai retornar para a gente o próprio XML lá do site ViaCep. E o segundo parâmetro que eu tenho que informar para ele é qual o campo que eu quero. E como que a gente faz isso daqui? A gente vai passar em um formato de string, vamos colocar duas barras e colocar o nome daquele campo que está retornando lá no XML. No meu caso aqui vai ser o CEP. Se eu fechar essa fórmula e der um Enter aqui, ele já vai me retornar aqui o número do CEP. Então com isso eu já consigo pegar
cada uma das informações que está me retornando daquele XML e trazer aqui para minha planilha, sem precisar fazer nada em VBA, sem precisar fazer algumas coisas. E no caso dessa fórmula, filtro XML, ela é ótima quando você quer fazer uma integração com algum site que já fornece uma API. E agora eu vou fazer o quê? A gente já tem o CEP e eu quero colocar cada uma dessas informações que está trazendo aqui para mim lá daquela API. Então eu vou pegar aqui, a gente já tem o CEP e seria mais interessante se eu conseguisse colocar aqui, ao invés de ficar escrevendo na mão, pegar as informações de cada uma dessas células aqui. Então eu vou tirar aqui essa parte de CEP, vou concatenar com essa minha coluna aqui onde eu tenho as informações, só que tem um ponto aqui. O primeiro caractere aqui está em maiúsculo. Se eu colocar a primeira letra aqui em maiúsculo, ele não vai conseguir identificar. Então eu tenho que deixar tudo em minúsculo ou exatamente como está vindo lá retornando lá do meu XML, porque se eu tiver qualquer diferença, seja maiúsculo, minúsculo ou algum acento, essa fórmula não vai conseguir identificar qual é o campo que a gente quer. Então a gente vai colocar aqui minúsculo, maravilha, vou colocar aqui que é o CEP e vou fechar essa fórmula aqui. E está retornando para mim da mesma forma que estava antes, perfeito. Agora vamos colocar aqui para as outras células. Vou colocar aqui para o logradouro, já está me falando que é a Praça da Sé, e eu vou fazer isso daqui para todas as outras células. Maravilha! Só que olha só o que aconteceu. Para esse campo aqui de unidade, ele está me dando um erro na minha fórmula aqui. E pode ter acontecido duas coisas. Ou eu não tenho esse campo aqui, ou ele está em branco. Então vamos voltar aqui para o nosso site e vamos ver o que está acontecendo. Olha só, ele está falando aqui que é a unidade, então se eu voltar aqui para o Excel, é a unidade, eu estou transformando esse texto aqui em minúsculo, então ele está certo, só que ele está em branco. Quando ele está em branco, ele também vai retornar um erro, e a gente precisa tratar esse erro. E voltando aqui no Excel, o que eu vou fazer nessa fórmula aqui? Eu simplesmente vou colocar aqui um se erro, ponto e vírgula no final, e vou colocar aqui uma string vazia. E vou colocar isso daqui para todas as outras células. Maravilha, agora já tenho tudo preenchido, já estou tratando os erros, agora eu não tenho nenhum problema. Então essa daqui é uma forma fácil de fazer quando você tem dados que são retornados através de um XML, através de uma API que vai te trazer esses dados extremamente organizados para você fazer isso. Agora, se for uma informação de um site que não tem essas informações organizadas, você pode fazer utilizando aqui o serviço web, só que vai te dar muito trabalho tratar essas informações na mão. Para fazer isso, eu acho que tem outras ferramentas melhores do que você utilizar essa forma. Então agora a gente vai ver a nossa segunda forma de fazer. Então voltando aqui para os nossos passos, a gente já passou por essa parte aqui, agora a gente vai ver como que faz isso daqui com base em obter dados da web utilizando o Power Query. E eu também já deixei aqui uma planilha pronta para a gente fazer essa simulação, para a gente fazer esse nosso teste, e esse daqui é o site que a gente vai olhar lá. É o site que o Emanuel precisa puxar as informações dele, que é esse site aqui da Fundamentos. Eu também deixei ele aberto aqui, então a Fundamentos é um site que disponibiliza aqui as informações financeiras e o que você precisa fazer é simplesmente colocar aqui o nome de uma ação, de uma empresa, de alguma coisa. Vamos colocar aqui, pegar essa ação aqui, esse papel, vamos colocar aqui em exibir. Bom, e a gente pode ver aqui que quando a gente coloca um papel, ele já te traz aqui uma série de informações, qual que é o papel, qual que é a empresa, qual que foi o EBITDA da empresa, qual que está sendo a cotação quando está aberto na bolsa e tudo mais. Várias informações aqui que muito provavelmente o Emanuel precisa colocar isso aqui para fazer as análises dele. E é exatamente essas informações aqui que a gente quer retirar daqui, colocar na nossa planilha em Excel para que seja atualizado todos os dias e a gente não ter o trabalho de ter que entrar aqui na mão e ficar puxando essas informações. Então vamos voltar aqui para o nosso Excel e quando a gente quer pegar dados externos da web, funciona de uma forma muito parecido quando a gente quer pegar de um texto, de um banco de dados, do Access, de onde quer que seja. Então, a gente só precisa vir aqui na guia dados, vir aqui em obter dados, a gente vem aqui de outras fontes de dados e vamos colocar aqui da web. Bom, e agora ele me pergunta aqui qual é o URL que eu quero acessar. E ele tem aqui duas opções, básico ou avançado. Quando eu falo avançado, eu posso passar aqui para ele uma série de autentificações, posso passar um cabeçalho, posso passar uma série de coisas. Isso daqui são coisas mais avançadas, que também vão servir para a gente se conectar com uma API, mas a gente vai olhar aqui essa parte mais básica. Vamos colocar aqui em básico, colocar a nossa URL aqui,
e dá um OK. Bom, agora o que o Excel com o Power Query fez? Ele foi lá naquele site, entendeu toda a estrutura daquela página, todo aquele HTML que tem lá e trouxe algumas informações para a gente. Ele trouxe aqui, primeiro, ele está falando aqui que ele foi, né, nesse site, ele está falando que ele tem uma parte de documento aqui, que ele mostra uma tabela falando que é um HTML, que o filho aqui é uma tabela com texto nulo. Ele está falando que é nulo porque é uma tabela e ele trouxe aqui mais 5 tabelas para a gente. Vamos analisar cada uma delas aqui. Se eu clicar nessa tabela 0, ele já vai trazer aqui algumas informações, onde ele trouxe aqui o papel, a cotação, uma série de informações, a empresa. E se a gente for lá na nossa página, a gente já consegue entender que isso daqui é como ele está chamando aquela tabela 0. Então, o próprio Power Query entendeu que isso aqui está num formato de tabela e ele já separa dentro do próprio Excel todas aquelas informações como uma tabela. E se a gente voltar aqui no Excel, a gente vai ver que tem outras informações aqui de tabela. Então a gente tem uma outra tabela, onde ele pega o valor de mercado, o valor da firma, e quando a gente volta aqui, ele está pegando isso daqui como a segunda tabela. E muito provavelmente essa daqui deve ser a terceira, a quarta e a quinta tabela. Então o Power Query já faz toda essa análise da estrutura HTML ali, tudo que tiver com uma tag chamada table, ele vai identificar que é uma tabela e já vai deixar esses dados estruturados para a gente utilizar. Então vamos voltar aqui no Excel, e agora, no caso, se eu precisasse da informação simplesmente da cotação, bastaria eu selecionar essa tabela aqui e clicar aqui em carregar. Agora o que a gente tem aqui? A gente tem uma tabela estruturada, onde a gente pode pegar, sempre que a gente precisar, vir aqui em Design da tabela, clicar aqui em atualizar. O próprio Excel vai lá nesse site, nessa URL que a gente colocou, e vai atualizar todas essas informações aqui dessa tabela para a gente. No caso, a gente viu que a gente tinha outras tabelas com outras informações. E no caso do Emanuel, se ele precisar dessas outras informações, ele vai ter que carregar cada uma dessas tabelas e trazer aqui para dentro do Excel e fazer o vínculo de um relatório ou de um gráfico que ele tem com essas tabelas aqui. Então isso daqui já ajuda muito quando você não tem uma API, mas você tem um site extremamente estruturado para fazer isso. O grande problema é que nem todos os sites vão estar estruturados, nem todos os sites vão aparecer aquelas informações de tabelinha para gente. E se não tiver isso, eu tentei fazer para alguns outros sites há um tempo atrás e é praticamente impossível você fazer toda a navegação entre aquelas tabelas, achar o ponto exato onde você quer a informação e utilizar isso daqui utilizando essa parte de Power Query. Aí essa forma de fazer, ela não vai ser a melhor. Aí é preciso a gente entender outras formas de fazer isso. Mas nos casos onde a gente tem um site estruturado da informação que a gente precisa no formato de tabela, o Power Query vai ser a melhor solução para você capturar essas informações da web. Então, se a gente voltar aqui para os nossos objetivos, a gente já conseguiu entender aqui essa parte de obtenção de dados através do Power Query. Agora a gente vai para a nossa terceira forma de fazer isso daqui, que também é por obter dados, só que do modelo antigo do Excel, que ele já até trata isso daqui como um modelo herdado, como um modelo velho. Bom, e para essa forma de fazer, eu já separei uma planilha aqui para a gente utilizar essa forma de obter dados do modelo antigo do Excel, que é uma das formas que eu mais gosto, porque ele me permite fazer algumas outras coisas que eu vou mostrar no bônus. Só que antes de fazer isso, a gente precisa adicionar esse botão, porque ele não aparece aqui na nossa guia de dados. Se eu vier aqui em dados, em obter dados e colocar aqui de outras fontes, a gente tem um problema. A gente só vai ter esse botão da web, que é a mesma forma que a gente viu no passo anterior. Então não é isso que a gente quer. E para colocar esse botão aqui do herdado, a gente precisa vir aqui em arquivo, em opções, ele vai abrir essa janela. Você pode vir aqui em barra de ferramentas de acesso rápido. A gente vai mudar aqui de comandos mais usados para todos os comandos. E agora a gente vai procurar ele aqui. Ele vai estar com o nome de da web herdado. Eu achei ele aqui, exatamente esse botão aqui que a gente vai adicionar, da web herdado. Esse daqui é o da web, um modelo novo que a gente já fez anteriormente, a gente quer esse daqui. Então é só a gente pegar ele e adicionar. Ele já vai aparecer aqui em cima pra gente. Eu vou dar um OK.
A partir de agora eu já tenho esse botão aqui da web herdado. Bom, então o que a gente vai fazer agora? Primeiramente eu vou copiar essa URL aqui, vou vir aqui para baixo e vou clicar nesse botão que a gente adicionou. Bom, então o que ele está fazendo aqui? Você vê que ele abriu uma janela para mim, chamando de nova consulta, como se fosse um próprio navegador que a gente tem. E ele já vai aqui até para um site, já começa a executar aqui, pedir algumas informações para executar script e tudo mais. Isso daqui é super comum, se você for fazer aí no seu trabalho também, vai dar a mesma mensagem, pode clicar em sim que não tem problema nenhum. A única coisa que a gente vai fazer aqui é colocar aquela URL que a gente quer aqui do Fundamentos. E vou clicar aqui em ir. Agora ele está carregando aqui a site para mim, vai pedir uma série de confirmações, eu posso clicando em sim para tudo isso. Bom, você vê que ele já carregou o mesmo site que a gente tinha lá. Eu vou até aumentar a janela aqui para a gente ver melhor. Então aqui ele já me trouxe todas as informações da Ambev já nessa parte. E o que eu preciso fazer aqui agora? Simplesmente eu preciso clicar aqui em importar. Agora ele me pede qual que é o lugar que eu quero colocar esses dados. Se eu quero colocar numa planilha existente ou se eu quero colocar isso daqui numa nova planilha. Eu vou falar para ele que eu quero na planilha existente mesmo, exatamente na célula que ele está. E vou dar um OK aqui. Então ele já foi lá no site da Fundamentos, pegou exatamente esse link aqui, que é do papel da Ambev, e já colou para mim todas as informações que a gente tem aqui. Então se a gente olhar, ele não está num formato de texto, no formato de tabela, como a gente viu no modelo anterior. Simplesmente é como se ele fosse lá e preencher cada uma das células com o conteúdo daquele site. Então, todas essas informações estão aqui. E quando a gente quer a cotação vem exatamente nessa célula aqui. Então, a gente já conseguiu, do modelo herdado, trazer todas as informações de todas as tabelas, porque lembra que lá naquele modelo que ele está fazendo por Power Query, ele trouxe só uma tabela, depois ele trouxe uma outra tabela, aqui não, ele trouxe todas as informações daquela página num único arquivo, num único lugar. Isso para mim facilita bastante, eu gosto muito desse modelo herdado. Geralmente, quando eu não faço por VBA, é por aqui que eu pego as informações da web. E agora fica fácil a gente pegar e fazer uma série de vínculos com essa tabela aqui para o nosso relatório, para o nosso acompanhamento, para o nosso gráfico, para o nosso dashboard, para onde você quiser levar essas informações aqui agora, você consegue fazer sem precisar acessar o site e puxar isso daqui na mão. Bom, e o que você precisa fazer se você precisar atualizar essas informações que está aqui? Você simplesmente vai ter que clicar dentro dessa tabela aqui, dessas informações que foi puxada lá da internet, vir aqui em dados e clicar em atualizar. Fazendo isso, você não precisa fazer mais nada. Ele vai voltar lá, vai pegar as informações do dia e vai colocar aqui. Só que é importante lembrar, se você está fazendo um acompanhamento diário e você não copiou essas informações aqui do dia anterior, você vai perder essa informação. Então é importante você ter uma forma também de automatizar essa questão de tirar essa informação daqui, colocar numa planilha, numa outra base de dados, onde você vai ter essa abertura aqui por dia, senão você vai acabar perdendo essas informações. Então com isso aqui, no caso do Emanuel, ele já pode pegar as informações de tudo que ele precisa aqui da Fundamentos e colocar lá nas planilhas dele sem precisar fazer isso daqui na mão. Só que tem um problema, né? O que ele me falou é, olha, eu tenho uma carteira de investimento. O que eu imagino é que ele não tem só um papel, ele deve investir em várias empresas e fazer isso daqui para uma empresa, tudo bem. Ele conseguiu fazer, a gente conseguiu fazer aqui, a gente já pegou para a Ambev. Mas e se forem 10 papéis, 20 papéis, 30 papéis? Como que você vai fazer isso? Uma forma de fazer olha, você pega, faz exatamente esse passo aqui 10, 20, 30 vezes para todos os papéis que você tem e vai mudando na questão da URL que ele te pede, né? Mudar aquele site lá em cima. Ou você pode fazer uma automatização em VBA. E esse daqui vai ser o bônus que eu vou colocar aqui. Então eu já separei aqui uma tabela onde eu tenho aqui 10 papéis. Eu peguei 10 papéis aleatórios aqui da Ambev, a Biar, a Mil, uma série de coisas, onde eu quero colocar o quê? A cotação de cada um desses papéis dentro desses dias. Então eu vou criar uma macro em VBA, onde ele vai pegar para mim cada um desses papéis aqui, que é o que eu preciso para preencher nessa parte aqui da URL, e ele vai puxar e vai pegar a cotação. E para fazer isso daqui, eu vou utilizar esse próprio arquivo, onde eu vou puxar dessa célula aqui. Eu vou até pintar ela com uma cor diferente, vou deixar aqui em amarelo.
dessa célula aqui, eu simplesmente vou alterar a URL, vou falar para o VBA trazer essas informações para mim e depois eu simplesmente vou copiar essa informação que está aqui, jogar aqui para essa minha outra tabela, colar como valores e depois eu vou para o próximo. Vou fazer isso para a Biara, para a Mil, para a Arezzo, fazer para todos eles até terminar essa questão aqui dessa minha carteira de investimento, como um exemplo, tá? Então vamos fazer isso daqui agora. Bom, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o VBA. Então eu já deixei aqui um VBA com uma função aqui que a gente tem, que não vai retornar nada, com o nome de extrair dados, e a gente vai ver aqui algumas coisas, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente vai ter que manipular aquela conexão, né? Porque como a gente viu aqui, a gente tem uma URL que ele faz aqui, vai lá no site da Fundamentos e tudo mais, e o que vai ser variável vai ser exatamente esse parâmetro papel, que depois desse sinal de igual, eu vou colocar cada um dessas abreviações aqui do papel, né, o nome do papel, para conseguir acessar esse caminho e retornar os dados que ele tem e colocar aqui dentro para mim. Então a gente precisa entender uma coisa aqui dentro dessa guia dados, onde a gente tem esse botão aqui, consultas e conexões. Quando a gente clica aqui, ele aparece essa parte de consultas, que é exatamente naquele modelo anterior que a gente utilizou, e aqui, para esse modelo aqui, ele está falando que tem uma parte de conexão chamada conexão. Se eu clicar com o botão direito e analisar as propriedades que a gente tem aqui, ele mostra uma série de coisas aqui. E uma das coisas que a gente tem aqui nessa aba definição é essa cadeia de conexão, que é exatamente a URL que a gente informou. E vai ser exatamente esse campo aqui que a gente quer que seja variável. Ou seja, eu vou ter que mudar essa parte da cadeia de conexão, atualizar essa conexão e puxar os dados de novo para mim. E para fazer isso eu vou utilizar o VBA. Então eu vou cancelar aqui, a gente volta aqui para o nosso VBA. Agora vamos entender quais são as conexões que a gente tem. Eu vou colocar aqui para ele acessar aquela nossa planilha, como é que está o nome dela aqui? Obter dados herdado. Eu vou colocar para ele selecionar essa planilha, vou dar um F5, beleza, ele já selecionou para mim. E vou querer ver quais são as conexões que eu tenho lá. Então vamos colocar aqui Active Workbook, Connection. Agora eu já tenho quais são as conexões que eu tenho dentro desse workbook. E vou falar assim para ele contar quantas tem aqui para mim. E além disso, quero que ele me fale aqui, que ele mostre para mim, aqui embaixo, nessa verificação imediata, qual é a quantidade de conexões que eu tenho. Eu vou dar um F5, ele está me falando aqui que eu tenho 2 conexões, maravilha. Então eu vou querer ver uma outra coisa aqui. Ao invés de ver a quantidade, eu quero saber da primeira conexão que eu tenho, qual que é o nome dela. Vamos ver aqui. A primeira conexão que eu tenho se chama conexão, que é exatamente aquela que a gente precisa. Vamos ver a segunda aqui. A segunda se chama consulta table 0, que é aquela que a gente utilizou no nosso exemplo utilizando o Power Query. Então, o que eu vou querer aqui é essa questão da conexão. Então, eu posso pegar aqui, ao invés de chamar aqui pelo número, eu vou colocar essa questão aqui de conexão. E vamos colocar aqui o nome de novo para ver se ela está pegando a conexão certa. Eu vou apagar essas informações que a gente tem aqui. Maravilha, já está me trazendo aqui exatamente a conexão que eu preciso. Agora eu estou conseguindo pegar a conexão que eu preciso. E uma outra coisa que a gente tem aqui é as ranges, que é exatamente o quê? Onde que essa conexão está dentro dessa minha tabela? Quais são as células que ela está colocando aqui para mim? Então a gente pode vir aqui em ranges, a gente vê que ela já me pede o índice, mas eu também quero que ele me fale aqui quantas ranges tem dentro dessa conexão aqui, conexão. Vou dar um F5, ele está me falando aqui que é só uma. Deixa eu tirar aqui e executar de novo. Falando que só tem uma, maravilha. Então eu vou querer aqui esse range que eu tenho aqui. E eu quero que ele me fale aqui qual que é o endereço disso daqui. E vou dar um outro F5 aqui. Ele está me falando, olha, vai estar dentro desse workbook aqui, essa conexão está nesse range aqui da B6 até o G68. Quando eu volto aqui para o nosso Excel, que eu vejo essa conexão aqui, ele está do meu B6, que é exatamente essa célula, até o meu G68. Até o meu G68 é isso daqui. Então, ali o que ele está me informando? Está falando assim, olha, essa conexão aqui está dentro desse intervalo. Lembra que eu falei que para atualizar isso daqui, você precisa estar com a célula selecionada
dentro dessa tabela para você conseguir dar um atualizar. Por isso que é importante a gente saber qual que é o caminho dele. Porque se eu simplesmente falar qual que é a conexão, só que selecionar um lugar errado, eu não vou conseguir atualizar nada. Tanto é que se eu clicar aqui em atualizar, ele não vai fazer nada. Então, exatamente essa é a região que eu preciso saber. Só que aqui eu não quero que ele me fale onde está esse endereço aqui. Eu quero apagar essa questão aqui para ele fazer a impressão ali para mim, não quero saber qual que é o endereço e quero o quê? Que ele selecione esse intervalo para mim. Sabendo qual que é esse intervalo e estando com ele selecionado, eu consigo fazer a outra parte que é o quê? Atualizar esses dados. Mas se eu der um F5 aqui agora, você vê que ele já seleciona todo esse intervalo aqui para mim. Deixa eu tirar aqui, rodar de novo essa macro. Olha só, ele sempre vai selecionar isso daqui para mim. Maravilha. Agora que eu já consigo selecionar, eu tenho que atualizar essas informações. Como que eu faço isso daqui? Eu venho aqui então, dou um Active Workbook, .connection, na minha conexão, .refresh. Pronto, agora eu já tenho o quê? Eu já estou conseguindo selecionar a minha planilha, onde eu tenho a minha tabela, já sei qual que é a seleção onde eu vou atualizar e já estou conseguindo atualizar esses dados. Eu vou dar aqui um F5, maravilha, ele já foi lá para mim e está fazendo essa atualização. Bom, maravilha, então eu já estou conseguindo acessar aquela minha planilha, pegar qual que é o intervalo que eu tenho dela e atualizar. Só que não é isso que eu quero fazer também. O que eu quero fazer é mudar aquela URL. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar o Active Workbook, a nossa conexão, dentro de Ranges. Só que aqui dentro de Ranges a gente tem que colocar uma outra coisa, que é o Query Table. Query Table. Dentro de Query Table a gente vai querer a conexão e a gente vai querer informar essa conexão. Essa parte aqui é exatamente aquilo que a gente tem que colocar para mudar a URL que essa conexão aqui vai fazer. Foi exatamente o que a gente viu lá naquelas propriedades da conexão. E para fazer isso a gente precisa colocar aqui, primeiro a gente tem que informar que essa é uma URL, depois a gente tem que colocar um ponto e vírgula, e aí sim, qual que é a URL que a gente quer acessar. Então eu vou voltar aqui, colocar aqui essa daqui, vou colar, e agora a gente já tem todo o nosso caminho preparado para fazer isso. Eu vou dar um F5 aqui e vamos ver o que acontece. Ele já veio aqui e atualizou as informações. No caso, ele não mudou nada, porque era a própria Ambev que a gente tinha, a 11,74. Vamos mudar essa informação aqui de Ambev e vamos pegar aqui da A1000. Eu vou até olhar aqui no site, vamos ver como é que está a A1000. A A1000 está com 32,20, então aqui vai ter que aparecer 32,20 e vai ter que mudar essa questão aqui do papel com base do que a gente vai fazer aqui no nosso VBA. Então eu vou mudar aqui de Ambev para A1000 e vou executar de novo. Já executei, ele está extraindo as informações, executou e já trouxe para mim aqui a A1000 a R$ 32,20. Então agora a única coisa que a gente precisa fazer é tornar esse parâmetro aqui desse papel uma variável, fazer isso dentro de um loop e ir preenchendo cada um daqueles dados dentro da nossa planilha. E vamos fazer isso daqui então. Então o primeiro que a gente vai fazer aqui é criar uma variável, colocar aqui din papel como uma string e vou falar aqui que esse papel é igual a alguma coisa. No caso, eu vou falar aqui agora que ele é igual a... Vou escolher um outro papel aqui. Vou falar que ele é igual ao Bradesco. Esse papel aqui. E agora eu simplesmente vou pegar essa URL aqui, vou tirar essa parte do nome do papel e vou concatenar com aquela variável. Maravilha! Agora eu já tenho toda a string que eu precisava concatenado com o nome do papel que vai variar. Vamos atualizar agora. Atualizei, vou voltar aqui, ele já atualizou e agora também está pegando aqui do Bradesco. Então agora a gente já consegue ter essa parte variável e a única coisa que a gente tem que fazer agora é fazer um loop em cada uma dessas linhas aqui para cada um desses papéis. Vamos voltar lá e vamos fazer isso aqui. A gente já tem o nome do papel aqui fixo, mas não é isso que eu quero. O que eu quero fazer é, primeiro eu vou acessar a nossa planilha aqui de bônus, que é onde estão essas informações. Vou dar um select. Eu quero começar sempre por essa linha aqui, que é a minha linha D7. Eu vou copiar aqui, vou selecionar ela. E a partir daqui eu vou fazer o nosso loop. Então eu vou colocar aqui, faça enquanto. E até quando eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso até enquanto essa coluna aqui, nessa célula, na célula ativa, não tiver nada escrito. Por exemplo, quando chegar aqui vai estar vazio e ele vai ter que parar. Então vamos fazer o seguinte. Então quando active cell, ponto,
offset, aqui eu vou ter na -1, -2, então vou colocar aqui na linha 0, vírgula, na coluna -2, o valor dele for diferente de vazio, e falar que isso aqui é um loop. Maravilha! Então eu já estou falando aqui que toda vez que aquele nome do meu papel for diferente de vazio, eu vou continuar fazendo isso. Só que eu tenho que incrementar aqui alguma coisa. Então eu vou falar que sempre depois que eu terminar, eu vou pular uma linha para baixo. Então eu vou falar assim que ActiveCell.offset, vou pular uma linha para baixo e vou continuar na mesma coluna e vou selecionar isso daqui. Maravilha, o nosso loop aqui está pronto. Agora o que eu vou fazer é colocar toda essa parte aqui para dentro desse nosso loop. Vou formatar isso daqui direitinho para manter organizado. Maravilha. Tem algumas coisas aqui que agora eu não preciso mais. Eu posso tirar essa tabela, posso tirar aqui essas ranges, porque agora eu já tenho a minha conexão, já tenho o intervalo que eu quero, e ele já vai mudar aqui a conexão para mim, depois ele vai atualizar. Só que ainda está faltando eu falar para ele qual que é o nome do papel. Então o nome do meu papel vai ser o meu papel igual ao meu ActiveCell.offset 0,-2.value. Pronto, agora eu já tenho o nome do nosso papel variando. Só que ainda não tem as informações que ele está trazendo para mim dentro dessa tabela aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá nessa tabela, vou colocar um ponto, vou exatamente naquela célula onde eu tenho a informação e quero pegar o valor dela. Então vai ser na E27. Então aqui o que eu estou fazendo? Estou indo lá na minha tabela obter dados herdados, na minha célula E27 e estou pegando o valor dela. Só que o que eu quero fazer eu quero falar que a minha célula ativa, o valor dela, vai ser igual ao que está lá dentro da minha planilha herdados, na célula E27, vai pegar o valor dela e vai colocar aqui para mim, e depois vai descer uma célula para continuar o nosso loop. Vamos tirar essa parte aqui daqui também. Eu vou executar isso daqui passo a passo para a gente ver se não teve nenhum erro. Deixa eu olhar aqui, colocar isso daqui para cá. Vamos lá então. Eu vou dando F8 aqui para a gente ver se isso daqui vai ser direitinho. Começou, vai selecionar a nossa bônus, maravilha. Vai selecionar a nossa D7, maravilha, selecionou. Vai começar o nosso loop. Então ele vai pegar aqui, já pegou o nome do nosso papel, pegou a Ambev 3, maravilha. Foi lá, fez a conexão, atualizou, trouxe aqui para mim, pulou a célula e está indo cada uma delas. E aqui tem um ponto. Ele está falando que alguns dados ainda estão sendo atualizados e está falando para eu tentar novamente mais tarde. Por que isso acontece? Isso daí acontece pelo seguinte: quando a gente tem aqui esses dados externos que estão vinculados lá na web, ele tem uma propriedade aqui que pode fazer o quê? Que ele pode atualizar em segundo plano. O que é se atualizar em segundo plano? Ele fala assim, olha, eu vou continuar atualizando aqui, mas eu não vou travar o seu Excel. Pode continuar trabalhando, que na hora que eu terminar, eu vou atualizar esses dados. Só que quando a gente está fazendo isso daqui dentro de um script, onde a gente vai precisar pegar essa informação, e essa informação ainda não está pronta, ainda não terminou de ser executada, ele vai dar um problema. Então a gente tem que modificar esse comportamento. A gente pode fazer isso daí de duas formas. Ou a gente pode fazer a alteração desse comportamento manualmente, mudando a nossa conexão, ou pode fazer pelo código VBA. Eu vou te mostrar as duas formas de fazer. A primeira, você vem aqui em Dados, Consultas e Conexões, vem nessa aba aqui de Conexões, vem na conexão que você quer alterar, coloca aqui em Propriedades, e ele vai colocar aqui, habilitar atualização em segundo plano. É isso aqui que a gente quer tirar, a gente não quer que seja em segundo plano. A gente pode dar um OK aqui. Maravilha, com isso já vai resolver o nosso problema. Vamos voltar aqui e vamos atualizar. Eu vou dar agora executar essa macro de uma vez só. Então ele já está executando tudo, vai trazer todas essas informações aqui para mim. Isso aqui vai demorar um pouco, obviamente, porque ele está indo em cada um desses sites, em cada um dessas URLs, fazendo a consulta, esperando carregar para trazer aqui de volta, mas ele já trouxe aqui para mim. Trouxe essas 10 informações aqui desses 10 papéis. Agora, Emanuel, olha só, quanto tempo você demoraria para pegar cada um desses papéis aqui, 10 papéis no caso, na mão? Só me fala quanto tempo você demoraria. Cara, eu tenho certeza que você demoraria aqui mais de 5 minutos para fazer isso. Cara, aqui não deu 10 segundos. Então, olha só qual o poder de utilizar a ferramenta certa para você ter mais produtividade. É isso que eu bato em algumas teclas aqui quando a gente trabalha com informação, com dados, com relatório. Você precisa ter agilidade para fazer isso. Porque, por exemplo, no caso do Emanuel,
que vocês acham que é mais interessante para ele? Passar 30 minutos atualizando uma planilha ou tá analisando o valor de um papel, qual ação que ele vai tomar? Não tem valor nenhum ele ficar 30 minutos atualizando uma planilha dessa daqui. O grande valor dele, a grande coisa que vai trazer dinheiro para ele, algum benefício o que ele vai fazer com essas informações. E se ele for rápido na atualização disso daqui, mais tempo ele vai ter para fazer uma análise desses papéis e melhorar as posições dele. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Coisas que não agregam valor, a gente tem que fazer de forma rápida. A gente não pode levar muito tempo para fazer isso. Então é por isso que eu acho que é extremamente importante para o Emanuel e para quem trabalha nesse mercado de ações ter essas informações rápidas. Assim como é importante para você que é um analista, um assistente, um coordenador, um gerente, você ter as informações rápidas. Não ficar um dia para gerar uma informação para um relatório onde você vai conseguir parar para analisar isso daqui 5 horas da tarde. 5 horas da tarde o teu dia já foi e você não conseguiu ter manobra de ação nenhuma. Você vai ter que esperar o dia seguinte para tomar uma decisão. Quem trabalha com informação tem que ter informação rápida, tem que utilizar as ferramentas certas para ter produtividade. Então vamos lá, vamos continuar o nosso exemplo aqui. Como eu falei que eu ia mostrar 2 formas de fazer, eu já mostrei aqui para fazer isso daqui na mão. Agora vamos ver no código VBA como que a gente faz isso aqui. Então eu vou voltar aqui no nosso VBA e para fazer isso daqui pelo VBA, a gente vai utilizar esses mesmos passos aqui. Então eu vou copiar até aqui, vou colar aqui em cima, vou colocar um ponto e a gente já tem aqui esse background query. Isso daqui é exatamente o que ele vai fazer. E se ele der um tab aqui e colocar um igual, ele já fala para mim, olha, verdadeiro ou falso? Lembra que a gente foi lá e colocou como falso? A gente tirou a flag. É exatamente isso daqui que a gente quer fazer. A gente quer que ele seja falso. Então agora, mesmo se alguém for lá mudar aquele tipo de atualização em segundo plano na mão, quando a gente executar aqui o nosso código VBA, a gente vai garantir que essa atualização vai estar em segundo plano, vai estar desabilitado e não vai dar nenhum tipo de problema aqui na nossa macro. Então eu vou pegar aqui, vou executar de novo, só para garantir que está sendo executado. Vou voltar aqui, ele está processando, eu vou adiantar aqui o vídeo. Maravilha, ele atualizou aqui, então já está tudo atualizado, não deu nenhum problema aqui no nosso código VBA. Agora eu vou fazer um teste aqui, ver quanto tempo que ele está demorando para fazer essa consulta aqui. Claro que isso daqui também vai variar da minha conexão de internet, vai variar, tem outros fatores que não só o código vai variar, mas certamente se eu fosse fazer na mão, isso daqui ia demorar muito mais. Então olha só, eu coloquei aqui para ele imprimir qual que é o horário que eu comecei a executar esse código, e aqui embaixo, quando ele terminar, ele vai imprimir também o mesmo tempo. Vou dar um executar aqui e vamos ver quanto tempo que vai levar. Bom, então terminou aqui e levou 18 segundos para puxar a cotação desses 10 papéis. Eu achei super rápido, até num lugar aqui que eu estou da minha casa, onde a internet não é muito boa, mas levou 18 segundos. Certamente se eu fosse fazer isso daqui na mão, eu levaria alguns minutos para fazer isso, e se eu tivesse mais de 10 papéis, então eu teria mais problemas. Então, se eu voltar aqui para a nossa questão aqui dos passos e do nosso objetivo, eu acredito que eu consegui te ajudar, Emanuel. Eu acho que com essas informações aqui você já consegue ter muito mais produtividade aí na análise da tua carteira, fazer algumas coisas aqui. E a gente conseguiu também ver essa questão aqui dessas 3 formas de puxar as informações da web. É importante entender que para cada uma dessas formas você tem o cenário certo de aplicação entre elas, e depois num próximo vídeo eu posso mostrar como que você faz isso daqui utilizando o próprio navegador. Isso daqui dá para fazer coisas bem mais avançadas, mas isso daqui fica para um segundo vídeo. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, coloca curtir. Se você tem alguma dúvida ou algum tema para um vídeo que você gostaria que eu te ajudasse, pode colocar aqui nos comentários. Eu estou buscando também mostrar para algumas pessoas que com os exemplos que elas têm, com aquelas dificuldades que ela tem, as ferramentas que a gente tem dentro do Office pode tornar o dia a dia delas muito mais produtivo. Então é isso daqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!